A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, como que vocês estão aí? Espero que bem, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando aqui para deixar vocês mais uma porção do Fonte a Jorrar eternamente. E a nossa porção hoje está no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45. Está escrito assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passou adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevinda a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era a contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Mas, 49, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Imagina isso? Porque todos os viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, glória a Deus, para estar com eles. E o vento se aquietou, glória. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido os milagres dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. É uma palavra de grande aprendizado. A Bíblia vai dizer que Jesus, após a primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus estava caminhando com os discípulos. Jesus estava tentando descansar com os discípulos, mas a multidão seguia. E quando ele chegou a um determinado lugar, deparou-se com uma grande multidão. E Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus teve compaixão deles e assim, não deixou que a multidão saísse dali sem nada, vazio, sem alimento, mas antes o alimentaram e assim os despediram, como começa aqui o verso de Marcos capítulo 6, a partir daqui do verso 45. Jesus, ele vai dar uma outra ordem aos discípulos. Só que aqui, nesse verso 45, há uma palavra muito interessante que chama a minha atenção nessa tradução. Que fala assim: e logo obrigou. Nós temos costume de dizer assim que Jesus não obriga ninguém a nada, não é verdade? Verdadeiramente não obriga ninguém a nada. Mas a partir do momento que nós dissermos, eis-me aqui, a partir do momento que nós nos disponibilizamos a servir a Ele, aleluia, Ele nos coloca em algumas situações que nós não queremos entrar. No caso desses discípulos, Jesus os obrigou a entrar naquele barco. É certo, pelo contexto da palavra, que eles não queriam, mas Jesus os obrigou. Tem situação na nossa vida que nós não queremos passar. Nós não queremos entrar, mas devido ao chamado, devido ao preço do servir, nós temos que passar, nós temos que viver. É interessante que justamente nesses lugares em quais nós não queremos passar ou não queremos entrar, é que vivemos algumas experiências extraordinárias com Jesus. A experiência desses discípulos foi ver Jesus andando sobre o mar. A Bíblia fala assim que eles já estavam fadigados de tanto remar, porque o vento lhe era ao contrário. Eles remavam numa direção, mas o vento empurrava eles para outras direções. E isso os cansava. E Jesus estava sozinho em terra, estava no monte orando, mas vendo toda aquela situação, Jesus tende a passar adiante deles. Ou seja, para os conduzir, eu creio. Mas a Bíblia fala assim que quando isso já era de noite, e quando eles veem
um homem andando sobre o mar. A Bíblia fala assim que eles dão grandes gritos. Eu imagino o cenário, eu imagino toda a situação. Eles ficaram assombrados, com medo. A Bíblia vai dizer assim que eles vivem uma nova experiência com Jesus. O fato, muitas das vezes, de nós andarmos com Jesus, não significa que nós conhecemos a Jesus. O caso desses discípulos foram isso. Eles andavam com Jesus, eles viviam experiências, tinham acabado de viver a experiência de multiplicação de pães e peixes para uma grande multidão. Mas mesmo assim estava assombrado de ver algo novo que Jesus fazia. Esse é o mistério do Evangelho. Ele nunca será o mesmo todo dia, sempre haverá uma experiência nova com Jesus. Então não podemos dizer de tudo que nós conhecemos a Jesus porque nós andamos com Ele, não. Todos os dias teremos uma experiência nova para poder contar. E possivelmente passando por aquilo que nós não gostaríamos de passar. Os discípulos não queriam entrar no barco. Os discípulos não queriam estar naquele mar remando cansadamente, afadigadamente, porque eles já estavam cansados antes. Assim a Bíblia relata. Jesus está passando com eles para outra cidade, para ter um intervalo de descanso, de tudo que estava sendo movimentado. Era muita necessidade, o povo estava sedento, queria ver Jesus, então aquilo trazia sobre eles uma exaustão. E quase não dava tempo nem deles descansarem, nem comer. Mas agora eles estão no barco sozinhos, atravessando, Jesus em terra, despedindo a multidão. E Jesus decide subir o monte orar. E depois de orar, percebe que o barco está sendo ali açoitado pelo vento. E vai de encontro aos discípulos. Quem sabe hoje o nosso Deus, ele decide ir ao seu encontro de uma maneira diferente. Às vezes você está acostumado a ver Jesus agindo de uma forma, porque crente, né? Na carreira da fé, ele acostuma com alguns hábitos, e a verdade é isso, mas tem momento que Jesus quer nos surpreender. E às vezes nós ficamos assombrados da forma que Jesus faz. E isso também é maravilhoso. A Bíblia fala que os discípulos ficaram maravilhados, assombrados sim, mas maravilhados também. Né? Jesus, ele é especialista em nos surpreender nos locais que muitas das vezes nós não queremos estar, mas é necessário nós passarmos. Que essa palavra possa encher o seu coração, possa encher este dia, esta semana, pelo poder que há no nome de Jesus, nos cenários a quais nós não gostaríamos de passar. Ali Jesus também quer nos surpreender. Em nome de Jesus, então, se Jesus o ordenar, entra para esse barco, comece a remar, meu irmão e minha irmã, e deixa que o resto ele se garante. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um. Um forte abraço nesse dia. Beijo. A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.